Pai do Senhor, meus irmãos, o Alson Salles falando aqui, tudo bom? A gente estava dando aula agora, um pouco gripado, e me lembrei de uma ferramenta importante, né? Que é uma ferramenta que está no Novo Testamento e serve para a gente, de fato, abordar visões de mundo, tá? Então, vivemos em um mundo relativista, né? Um mundo pluralista. Relativista é o conceito que não existe uma verdade absoluta, tá? Um mundo relativista, um mundo pluralista, que é a ideia de que todas as religiões são verdadeiras, todas as religiões levam a Deus, tá? E o mundo ecumênico, quando o ecumenismo tem um conceito de não de não de que todas as pessoas devem ser respeitadas independente do credo, tá? Mas é um conceito ligado ao pluralismo, a ideia de que todas as religiões são verdadeiras, tá? Mas uma das maiores leis da interpretação, na lógica, a lei da não contradição, diz que afirmações que se contradizem não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, no mesmo sentido, com a mesma intensidade, tá? Então, tem uma ferramenta poderosa no Novo Testamento, que é um versículo, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, junto com o Salmo 91, né? E junto com o Salmo 23, tá? Que é João 3,16. Muita gente não percebe a importância desse versículo. Muita gente pensa que João 3,16 é apenas um versículo evangelístico, onde as pessoas vão apenas usar esse versículo para o evangelismo no domingo à tarde, o evangelismo pessoal, ou para dar uma saudação no culto de domingo, culto de portas abertas, ou falar sobre esse texto lá na cruzada evangelística, ou no culto ao ar livre, tá? Pensa que João 3,16 é apenas um texto evangelístico, tá? Não, João 3,16 é um texto, é um versículo, gente, doutrinário, tá? João 3,16 está cheio de doutrinas ali, incutidas ali, presentes ali. João 3,16 está cheio de doutrinas. E João 3,16 é um credo, tá? Então, João 3,16 afirma doutrinas. João 3,16 afirma doutrina, repito. E João 3,16 é um credo. O que é um credo? Um credo é uma afirmação doutrinária que nega outras, tá? Quando uma afirmação doutrinária é feita, aquela afirmação doutrinária nega, tá? Faz uma negação das doutrinas contrárias. João 3,16 tem esse poder, tá? Lutero chegou a dizer que João 3,16 João 3,16 era a mais bela flor do jardim da Sagrada Escritura, né? Outros expositores chegaram a dizer que João 3,16 é o Evangelho em miniatura, outros é a Bíblia em miniatura, outro o amor de Deus expresso em palavras, tá? Mas João 3,16 é um credo, gente. Perceba isso, tá? Por exemplo, eu vou mencionando e vocês vão acompanhando aí. O texto diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tá? Versículo direto, objetivo, tá? Mas quando João 3,16 diz assim, porque Deus, ele está afirmando o quê? Que Deus existe, tá? E ele está negando o quê? O ateísmo, que diz que Deus não existe. Porque Deus está negando o ateísmo, que diz que Deus não existe. Que Deus amou, está dizendo o quê? Deus amou, está dizendo que Deus é um ser pessoal. Só um ser pessoal ama, tá? E está negando, por exemplo, o panteísmo e o deísmo, duas visões de mundo, que dizem que Deus é um ser impessoal, que não ama ninguém, tá? Que Deus amou o mundo, responde ao nacionalismo judaico, uma vertente do judaísmo que diz que Deus amou apenas a semente, a descendência de Abraão, tá? E responde a um dos pontos do calvinismo, a expiação limitada, que diz que Deus amou apenas um grupo seleto de pessoas. Não, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Lá também diz que Deus é um ser que age, porque Ele deu. Ele deu. Responde ao materialismo moderno, que diz que é melhor receber do que dar. Deus deu, e deu o que há de melhor no céu, seu Filho Jesus, né? Que deu o seu Filho. Responde ao quê? João 3,16 está dizendo que Deus tem um Filho, e que Ele deu. Responde ao quê? Ao islamismo, por exemplo, que diz que Deus não tem filho, ao deísmo, ao panenteísmo, que são visões do mundo que dizem que Deus
não tem filho, que deu seu filho. E esse filho de Deus é o que? Ele é unigênito. É unigênito do grego lá, monogenês, é uma palavra que mostra de fato, né, que Jesus é singular e está ligado à ideia de que Jesus tem a mesma substância e essência do Pai, tá? Então, todos os atributos da divindade são encontrados em Jesus. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso, tá? Então, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, ou seja, a oportunidade de crença e de salvação está disponível a todos. Nega as visões de mundo que diz que Deus deu apenas a oportunidade a um grupo seleto de pessoas. Não, a oportunidade está disponível a todos. Para todo aquele que nele crê, ou seja, responde ao pluralismo religioso que diz que Deus, que diz que todas as religiões levam a Deus. Não. Para todo aquele que nele, que crê em Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça. Responde às visões de mundo, como o universalismo, por exemplo, o pensamento universalista, que diz que no fim todos vão ser salvos. Lá diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, tá? E responde às visões de mundo que dizem que o céu não existe, tá? Para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? A vida eterna no céu, gente. Então, João 3,16 é uma ferramenta poderosa que mostra o alcance do amor de Deus, tá? Mostra o alcance da salvação, mostra doutrinas, afirmações doutrinárias e mostra a negação de doutrinas que se levantam contra a autoridade da Escritura e a própria existência de Deus, o fato de Deus ser pessoal, tá? E as visões do mundo que negam a própria existência de Deus, gente. Então, Deus abençoe aí. Fique aí com essa pequena reflexão que você pode ampliar, tá? Levar para uma análise gramatical para enriquecer tanto no grego quanto na própria língua portuguesa, enriquecer seu sermão, seu ensinamento e usar cada item desse aí para utilizar também no evangelismo, no diálogo entre visões de mundo, tá bom? Deus abençoe aí, orem por nós para a nossa recuperação. E que o Senhor continue nos concedendo aí uma semana abençoada em sua presença, gente. Deus abençoe. Paz do Senhor.